comentar com vocês neste vídeo sobre algo bastante interessante que aconteceu nessa final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo, né? Que foi as imagens, né, que as câmeras revelaram ali da frustração do Caio Paulista, né, com o título do São Paulo. Particularmente quando houve a última cobrança, né, em que decretou o título do Tricolor, uma das câmeras pegou, né, focou o rosto de decepção, de frustração profunda do Caio Paulista em relação à perda do título pelo Verdão. Certamente que ele, quando ele foi para o Palmeiras, ele imaginava que no Palmeiras ele continuaria a ganhar títulos, e ele pode evidentemente ganhar títulos ainda pelo Verdão, né? Nunca podemos perder de vista que o Palmeiras, a despeito de tudo, ainda é o Palmeiras, uma equipe, sim, está perdendo um pouco a sua competitividade, é preciso que a sua comissão técnica e seus dirigentes trabalhem nessa questão aí, mas o fato é que está perdendo a sua competitividade com tudo, apesar disso, né? É um time ainda que é muito forte e pode conquistar seus títulos. No nosso grupo lá do WhatsApp, né, eu recomendo a você que não é membro, né, para se tornar membro aqui do canal, assinar o nosso canal, para ajudar muito o nosso trabalho aqui também. Alguém falou, bom, certamente ele ficou decepcionado aí em ter ido para o Palmeiras, né? Um outro membro do canal respondeu, falou que não, né, arrependido não, mas chateado naquele momento sim. Eu tendo a concordar com essa segunda visão, né? Não dá realmente para a gente falar que o jogador ficou necessariamente arrependido de um clube para outro, porque ele saiu de um clube grande para ir para um outro clube, né, também muito grande aqui no futebol brasileiro, e está caindo na sua conta todo mês um valor a mais, né, porque para alguns jogadores o que vale são os dólares a mais, né, não vale camisa, não vale tradição, não vale nada, o que vale são os dólares a mais, então certamente nesse sentido ele está pouco arrependido sim, ou praticamente não está arrependido. Agora, vamos combinar, né, neste jogo ele se arrependeu de uma outra questão importante, de algo muito importante para o jogador, que talvez ele não tenha valorizado e que agora talvez ele tenha entendido bem o que aconteceu. Então, em virtude de olhar muito para o dinheiro, ele talvez não tenha refletido sobre algo para o qual ele deve ter acordado um pouquinho com essa final diante do São Paulo. Do que eu estou falando aqui neste vídeo? Eu estou me referindo ao fato de que o Caio Paulista, gente, ele pode não estar arrependido de ter ido para o Palmeiras e ter deixado o São Paulo, né? Mas ele pode perfeitamente ter imaginado naquele momento que se ele estivesse ali em campo, né, ele poderia ser um dos protagonistas na vitória e no título do São Paulo em relação ao Palmeiras. Porque o fato é o seguinte, o Caio Paulista, pela maneira como ele joga, ele é um jogador pouco apropriado para o esquema tático do Palmeiras, né? Porque ele é muito ofensivo, mas é um jogador que ainda comete muitos erros defensivos, né? Na minha opinião, inclusive, ele se encaixa muito mal ali dentro do que o Abel pensa como o lateral dos seus sonhos, o lateral para o Palmeiras. Alguém chegou a dizer, e eu não tenho essa confirmação, de que o próprio Abel Ferreira foi o técnico que exigiu, né? Que pediu a contratação do Caio Paulista. Se foi de fato o Abel, é ainda mais incompreensível. Agora, o fato é, neste jogo a gente percebeu perfeitamente qual vai ser o papel do Caio Paulista no Palmeiras. De reserva. Ele vai ser reserva do Piquerez. É isso, e ponto, né? Ele precisou ficar torcendo no banco de reservas pelo seu time que estava em campo, né? Ele não estava em campo para ajudar a decidir o jogo. Ele não estava em campo para ajudar a sua equipe na conquista do título. Ele estava apenas na torcida. E também estava ali torcendo para que o técnico olhasse para ele e o colocasse em campo. E o técnico não fez isso, né? Então aí no final talvez tenha tido ali um pouco de frustração. O curioso nesse caso, e que mostra que o Caio realmente pode ter se dado muito mal nesse sentido, foi o fato de que, se ele não é utilizado numa situação como essa, em que situação que ele será utilizado pelo técnico Abel Ferreira? Ora, vejamos, o Palmeiras jogou praticamente com a linha de 3, né? Então os dois jogadores ali, os laterais, trabalharam como ala. Tanto o Mike foi ala, como também o Piquerez foi ala. Entenda, o Piquerez é um jogador que faz muito bem aquele corredor, fecha muito bem o corredor lateral defensivo e também sobe muito na boa e consegue atribuir qualidade ali no setor ofensivo. Se a gente parar e pensar o que foi a temporada do Caio Paulista em 2023, precisamos concordar que ele foi muito mais ativo do ponto de vista ofensivo do que o Piquerez no Palmeiras, né? Ele teve muito mais ações, né, que desencadearam gols ou vitórias da sua equipe, a equipe do São Paulo, do que o Piquerez no Palmeiras. O Piquerez, evidentemente, que ele não precisa entregar necessariamente essas ações decisivas ali no ataque, porque ele é um jogador defensor, né? Ele é um defensor e defende muito bem e faz muito bem o seu trabalho. Também entregou, na medida do possível,
indiscutível, muita contribuição para o ataque do Palmeiras, mas não foi no nível do Caio Paulista, ok? Então veja, numa partida como essa, em que a equipe estava precisando fazer gols, você não utilizar um jogador, né, que quando está no ataque, realmente pode entregar bastante variações para sua equipe, pode atacar bastante o fundo do campo, jogador que de fato teve uma importância até relevante no próprio confronto contra o Palmeiras no passado. Enfim, não seria interessante usar esse jogador no segundo tempo, pelo menos? Seria. Em virtude do que é o Caio Paulista ali no setor de ataque, vamos combinar que seria interessante ele ser utilizado ao menos no segundo tempo pelo técnico Abel Ferreira. Então, nesse caso, a equipe precisando fazer um gol, nada funcionando, nada dando certo. Então, nem nesta situação, o técnico do Palmeiras utiliza o Caio Paulista. Qual é que vai utilizar? Em teoria, apenas se o Piquerez for negociado, né? O que pode acontecer e o que pode também não acontecer, porque ele é claramente o reserva do Piquerez. E detalhe, tá? Na minha opinião, o Abel ainda não se decidiu sobre quem seria o reserva imediato do Piquerez, se o Caio Paulista ou o Vanderlan. Ele já deu sinais muito dúbios em relação a isso, o que significa que a avaliação do Abel em relação ao Caio Paulista não é das melhores até o momento. E é muito provável, sim, né, que o Abel tenha indicado o Caio e tenha se equivocado, e tenha se arrependido de certa maneira, né? E isto significa o seguinte: técnico não pode ficar indicando o jogador, porque a análise que o técnico tem sobre o jogador é sempre uma análise muito limitada e parcial. É que a análise é a partir daquele jogo da sua equipe contra a equipe daquele jogador, ou num ou no outro momento em que ele parou para ver esse jogador atuando, porque você acha que o técnico do Palmeiras fica assistindo o jogo do São Paulo? Claro que não. Então, nesse sentido, um técnico não deve ficar indicando jogadores, evidentemente. Só que isso é um debate bem caro, bem difícil aqui no Brasil. Eu sei que muita gente não concorda comigo, não, né? Mas o fato é provável que o Abel tenha indicado, em virtude da atuação do Caio contra o Palmeiras, e aí, nos treinamentos, tenha percebido que é um jogador bem ofensivo, mas que marca mal. E aí ele não quer esse jogador, ele deve ter entendido agora que ele tenha possivelmente indicado o jogador de forma equivocada. O fato é que o Caio, aquela coisa toda que vocês sabem muito bem, o que eu não posso falar aqui, porque esse vídeo aqui certamente vai ser assistido também por gente, por crianças aí, torcedores e torcedoras do São Paulo, né? A quem agradeço muito pela gentileza aí do prestígio ao meu trabalho, ao meu canal, né? Mas o fato é que o trairão, porque ele foi trairão mesmo do São Paulo, ele se deu mal, né? E assim, você pode falar que o jogador tem todo o direito de trocar de clube, que é o mundo do futebol profissional, e tudo bem. Tem situações que são exageradas, tem situações que são inaceitáveis, gente. Tem situações que a gente tem realmente que parar e pensar se o jogador não está sendo incoerente. E o Caio Paulista praticou a total incoerência em relação ao São Paulo. Por quê? Porque era um jogador descartado lá no Fluminense. Era objeto de descarte. O técnico Diniz não dava a menor bola para esse jogador, né? Ele chegou a ser ali o segundo reserva ali no Fluminense, né? Um jogador completamente ali em baixa, ninguém dava bola para ele, ninguém falava dele. São Paulo foi lá e resgatou esse jogador e fez com que ele crescesse ali no Morumbi, né? Então o São Paulo foi muito responsável pela grande temporada que ele teve. O São Paulo praticamente o resgatou do ostracismo e fez do Caio um jogador importante hoje na posição no futebol brasileiro. O que ele faz na primeira oportunidade? Por uns dólares a mais, ele deu a mínima, não deu a mínima importância para tudo isso. Ele chutou tudo isso que o São Paulo fez para ele, tentou dar um chute mesmo nisso aí tudo e falou: não quero nem saber, o que importa para mim são os dólares a mais. E aí ele foi para o Verdão e no Verdão ele acabou tendo, pelo menos nessa final contra o São Paulo ali, a vivência de uma frustração certamente muito profunda, né? E ela certamente se configurou no fato, não necessariamente no fato de não ter sido campeão, isso um pouco sim, mas não necessariamente em relação a isso, mas sobretudo no fato de que ele teve de assistir o jogo no banco de reservas. O tempo inteiro viu o jogo no banco de reservas e ficou o tempo inteiro apenas na torcida. Se tivesse no São Paulo, certamente seria um dos protagonistas desse título, atuando desde o primeiro minuto até o final como titular. Então, parabéns aí a quem não valoriza outros aspectos na carreira que não sejam somente os aspectos financeiros. É isso.